Eu converso com os encarregados dessa grande missão de produzir um livro que deve ter 22 milhões de exemplares distribuídos. O cardiologista e pastor Peter Landless e o reconhecido evangelista e escritor pastor Mark Phelan, que se mostra bem à vontade com o português. Tudo bem? Eu começo perguntando como foi o processo de escrever esse livro, já que foi escrito a quatro mãos. Sim. O que aconteceu é que foi pedido para que juntássemos um grupo de autores. O que nós fizemos? No entanto, muitos dos autores escreviam como se estivessem escrevendo para uma revista médica especializada. Então, o que eu e Mark Finley fizemos foi pegar todo aquele material e reprocessá-lo, mantendo o sentido, a forma, mas deixando de um jeito mais compreensível e ainda adicionando as verdades espirituais em cada tópico. E nós passamos momentos incríveis fazendo isso. Mas você tem uma parte ou um capítulo preferido nesse livro? Isso é difícil. É como perguntar a um pai qual é seu filho favorito. Isso é verdade. Mas o que eu realmente gosto é o jeito como o primeiro capítulo nos convida à leitura e diz por que precisamos deste livro. Já o segundo capítulo nos diz que fomos criados para um propósito. Essa é uma das minhas partes favoritas, porque ser criado para um propósito faz cada um de nós entender que temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e relações sociais. Então, isso é muito importante. Então, você vai adiante e falamos sobre dieta, diabetes. E uma coisa que eu gosto muito e que é importante são os relacionamentos. Está comprovado, tanto pelo lado psicológico quanto científico, que se os jovens estiverem em contato com alguém que tem importância para eles, seus desempenhos são melhores na escola, eles têm menos experiências com drogas, fumam menos, eles têm menor índice de iniciação sexual precoce. E então, nós vemos que todas essas coisas são importantes para ajudar os jovens a enfrentar a vida. Isso desenvolve neles o que é chamado resiliência. Então, esse capítulo é um dos meus favoritos. Há dois capítulos maravilhosos no final do livro. Um é sobre fé, o impacto de uma fé positiva na sua saúde. O estudo indica que se as pessoas têm fé, se relacionam com Deus, se vão à igreja, estudam a Bíblia, elas têm menos doenças do coração, menos ocorrências de câncer, a depressão é diminuída, menos drogas, menos álcool. Então eu acredito que muitas pessoas vão ver isso como uma coisa nova. E então nós vemos no último capítulo a cidade mais saudável do mundo. Não é São Paulo, nem Brasília, Curitiba, Porto Alegre, nem Belém ou Fortaleza, mas a cidade mais saudável do mundo é a Nova Jerusalém. E nós falamos sobre essa cidade e sobre ter eternidade no final do livro, e acho que muitas pessoas vão gostar disso. E por que um conteúdo sobre saúde num livro missionário? Sabe, muitas pessoas estão preocupadas com sua saúde. Elas podem não estar fazendo tanto quanto deveriam, mas todo mundo, quando fica doente, quer saber mais sobre saúde. Hoje em dia, muitas pessoas podem não estar interessadas em princípios religiosos, mas estão interessadas em ter saúde. Mas esse livro é mais do que saúde em geral. É um livro sobre saúde física, mental, social e espiritual. E há conteúdos bíblicos pelo livro todo. Então, conforme as pessoas forem lendo o livro, verão sobre doenças cardíacas, sobre câncer, exercícios físicos, dietas, e isso estará integrado com os aspectos físicos, mentais e espirituais da vida que vão realmente abrir seus corações e mentes para o Evangelho. Uma das coisas mais importantes para o indivíduo ter clareza mental e ser capaz de compreender as belezas da palavra de Deus é ter um corpo saudável. Há uma forte relação entre essa clareza de mente e uma melhor comunicação com Deus, certo? Com certeza. Se há um lugar onde Deus pode se comunicar conosco, é através do nosso córtex frontal, essa parte do cérebro. E para manter isso em sua melhor forma, nós precisamos evitar toxinas, precisamos descansar bem, beber muita água de boa qualidade, nos exercitar regularmente, precisamos comer os alimentos certos. Agora mesmo, fazendo tudo isso, há muitas pessoas que ainda estão doentes e que têm problemas. Mas mesmo quando nós estamos quebrados, se tivermos todos os enfoques mentais e espirituais corretos, podemos nos tornar completos em Cristo.
Deus não se comunica conosco pelo nosso dedo. Ele se comunica conosco através da nossa mente. E se nós tivermos uma boa dieta junto com exercícios físicos e assim tivermos sangue puro circulando pela nossa cabeça, nós teremos uma relação melhor com Deus. Então, dedicar nossos corpos a Deus é uma forma de louvor também. Como foi a sua experiência pessoal com a mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você, particularmente, fez alguma mudança na sua vida? Com certeza. Eu não nasci em um lar adventista, então não entendi esses princípios. Mas quando comecei a entender, eu fiz sim uma mudança na minha vida. E sabe de uma coisa? Eu estou com 69 anos e viajo pelo mundo inteiro. E a saúde é uma parte importante da minha vida. Minha esposa tem 70 anos e está se preparando para correr sua primeira maratona. Ela vai correr uma maratona de 26 milhas, ou 42 quilômetros. Todos os dias ela caminha entre 8 e 10 milhas, o que seria equivalente a 12 e 16 quilômetros por dia, se preparando para essa maratona. Então, é claro, nós tentamos ser bastante ativos, viver de forma saudável, porque nós temos visto os benefícios em nossas próprias vidas. Você está sempre falando sobre saúde para muitas pessoas do mundo inteiro, mas você tem uma experiência pessoal relacionada à saúde? Alguma mudança, talvez? Em minha vida pessoal? Ah, sim, com certeza. Eu tenho um histórico familiar onde as pessoas têm tendência a ganhar peso. E uma coisa importante para mim é ter disciplina. Não somente no que eu como, mas garantir que eu me exercite regularmente. Agora, o que é muito interessante é que há mais ou menos 35 anos atrás, eu estive envolvido em um acidente com uma mina terrestre. 3 grandes minas terrestres explodiram. Eu estava indo ver um paciente. Na verdade, havia visitado um paciente e estava no caminho de volta. E aquela era uma zona de guerra e eu explodi junto com aquelas minas. E aí perdi um pedaço do meu dedo e o meu motorista morreu. Essa foi uma experiência incrível na minha vida. Eu era jovem, estava em forma, e eu já havia trabalhado em campo como médico antes disso acontecer. Cerca de 25 anos depois disso, por eu ter sido arremessado para fora do veículo nesse acidente, eu lesionei minhas costas naquela ocasião e tinha algumas dores de vez em quando. O que eu sabia que eram apenas dores musculares e que não me preocupavam muito. Mas eu tenho feito muitas viagens e achei por bem fazer o exame. Então solicitei uma ressonância magnética. Eles falaram, você não precisa disso. Vamos fazer somente um raio-x. Mas eu queria ver exatamente o que estava acontecendo. Se precisaríamos fazer alguma coisa ou não. A ressonância mostrou que estava tudo bem com as minhas costas, mas foi detectado um pequeno tumor no meu rim. O Senhor salvou minha vida naquele acidente. Isso aconteceu às 1:45 em uma tarde de sábado. E quando eu liguei para minha mãe, ela disse, você sofreu um acidente? Eu perguntei, como você sabe? Ela então me disse que às 1:45 havia sentido um enorme desejo de se ajoelhar para orar por mim. Isso me fascinou e traçou um rumo para a minha vida de serviço. Agora, a dor resultante do mesmo acidente, naquela ressonância, captou um pequeno tumor, que de outra forma não teria sido encontrado, talvez até que fosse muito tarde. E, de novo, mudou a minha vida, para o propósito de ter sido salvo para servir. Eu perdi 13 quilos, comecei a fazer exercícios todos os dias, e ainda faço isso. Mas não com o desejo de ser saudável só por ser saudável, mas ser saudável para glorificar a Ele. E eu finalizo essa entrevista agradecendo pela conversa e desejando que Deus continue abençoando o ministério deles na área de saúde. God bless your ministry. And God bless you. Thank you very much.